Posso começar? Agora, atenção, pode começar. Começou, gurizada. Esse é o Live de Foto podcast, né? Então, tu que já clicou aí no Spotify, tá nos ouvindo. Esse é um projeto que virou podcast junto com meus amigos Gil Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mauro Helena Brás. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, que tal? E que, cara, por que é live de foto? Primeiro porque ele é originário de uma live que a gente faz no Instagram. E então esse podcast ele é gravado ao vivo pelo Instagram. E a ideia é o seguinte: somos 4 amigos, fotógrafos, que gostam de várias coisas em comum, que vivem um mundo em comum. A gente abre o microfone e começa a falar. Então esse é o live de foto. Seja bem-vindo, tu que está ouvindo. Muito obrigado por ouvir nós. E é isso aí. Vamos começar lá com... Eu vou contar uma outra história do meu avô. Por quem não ouviu a semana passada aí. Eu contei a história do meu avô que ele vendeu um cachorro usado. Se tu quer saber esse detalhe, tem que ir lá ouvir, né? Então, obviamente. E, cara, aconteceu uma outra coisa com o meu avô que é um negócio que... Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara que não acredita em signo, né? Mas se eu acreditasse, faria todo sentido isso. E as pessoas que acreditam vão falar: aí, viu? É isso aí. É porque ele é pisciano, igual tu. Ficou bonito isso, cara, na live ali. Puta, ficou bonito mesmo. O meu avô, ele morava num apartamento deles lá em Sapucaia e eles se mudaram pra praia, né? Isso há um tempo atrás. E depois de um certo tempo, eles voltaram para aquele apartamento. O meu avô tinha a relojaria embaixo do apartamento, né? E tinha o apartamento em cima. E eles voltaram e reformaram esse apartamento anos depois, sei lá quantos anos depois, reformaram esse apartamento para voltar a viver lá em Sapucaia. Só que no meio da reforma eles tiraram um forro lá e meu avô achou uma mascada de dinheiro que ele lembrou que ele tinha guardado aquela mascada. E ele tinha esquecido, obviamente, daquela mascada de dinheiro. Mas uma mascada, velho. Uma mascada de grana dentro do forro. É, porque, tipo, antigamente Precisava de um bolo grande de dinheiro pra ter alguma coisa de dinheiro, né? Então, mas era muito dinheiro, sabe por quê? Porque era grana de um Natal, sabe? De um faturamento de Natal. Sim, entendi. Entendeu? Uma venda inteira de Natal, Um ele faturamento guardou. de Natal, da época de Natal da relojaria, enfim, ele guardou. E, enfim, durante esse período que eles não moraram lá, várias pessoas moraram lá, alugaram. Uma escola de inglês morou lá, botou tudo abaixo, entendeu? Se instalou lá, botou tudo abaixo, levantou tudo outra coisa e tal, e ninguém achou esse dinheiro. E quando ele voltou, ele achou essa grana. Só que daí tem um porém. Não valia mais nada. Não valia mais nada. Era tipo uns 10 mil reais convertido, que ele me falou assim. E ficou lá, cara, anos e não valia mais nada. Então ele guardou até não guarda dinheiro no forro. Eu digo uma coisa pra Helena. A gente fez uma viagem agora faz umas 2 semanas, mais ou menos, pro interior aí. Sabe qual é que é o meu sonho, cara? O meu sonho é entrar dentro de um galpão meio abandonado e olhar o que tem lá dentro. Vai que tenha um negócio de valor lá dentro do tipo, que foi esquecido lá, que aconteceu alguma coisa, né? Imagina, o teu avô deixou essa grana aí, vai que tem um pote de ouro lá dentro escondido. Não, deve ter várias coisas que ele deve ter esquecido, certamente. É tipo de sonho de gente que nunca morou no interior. Oi? Não é uma tradição no nosso país, mas em outros países existem pessoas que vivem disso, né? Sim. Mas é o que essa pessoa gostaria de fazer. Eu gostaria de ter uma vocês van já viram e aí ser os caçadores de relíquias. Caçadores de relíquia. Que é uma coisa muito, muito comum. Na verdade, no Brasil também tem, e também existem, só que a gente dá um outro nome, né? E também não é transformado num reality, né? Num programa de TV, enfim. Mas a maior parte dos antiquários funcionam assim, trabalham indo em casas antigas, em leilões de propriedades antigas, catando coisas que para muita gente não tem valor e que restaurado ou muitas vezes não restaurado
tem um valor muito grande no mercado de antiguidades, né? Ô, Gil, tá sem áudio. Estou sem áudio na live. na live, estão Isso. reclamando, estão falando ali. Todo mundo ou só Só o o Gil? Gil tá Só o sem Gil tá áudio, sem né? áudio na live. Enquanto o Gil arruma o áudio dele, o meu pai E trabalhou em agora banco já no tá interior. resolvido, né? Tá todo mundo sem áudio ou só o Gil? Eu acho que é só eu. Tá, fala, Helena. O meu pai trabalhou em banco no interior e quando mudou o plano, né, para o real, ele disse que deu muito problema disso, de agricultor chegar na agência assim com um bolo grande de dinheiro e já ter passado o tempo de trocar. Aí, tipo, a economia de uma vida inteira, e como eles moravam muito no interior, eles não tinham o acesso à informação também não era que nem a gente tem hoje em dia, né? As pessoas, era muito recorrente das pessoas chegarem lá querendo trocar dinheiro e não tinha mais valor algum. Não, e exatamente o lance porque tudo demorava mais, a informação demorava para chegar, né? Exatamente. Então, devia ser um problema, cara, por favor. Eu não sei o que vocês acham, se a gente pode começar com o tema que a Helena propôs aqui no nosso grupo, que a gente tem um grupo, que a gente joga um tema ali e a gente vem para cá para não falar do tema. Né? Essa é a ideia. E estourar o tempo. Estourar o tempo. Mas e fazer alguma coisa errada com o som. Que o Ruth exato. tá com retorno ali. Tá. Olha só, alguém tá ouvindo a live alto aí. Era aqui. Tá, beleza. Tinha que ser o Gil. Depois eu vou ter que cortar Galera, o podcast. eu sou o técnico de transmissão do bagulho. Se vocês não me desculparem pelos erros eventuais, Só lamento. eu creio que... Só lamento. Infelizmente já demos uma comprometida aí no áudio do podcast, mas só para confirmar, na Não, live mas tá todo mundo ouvindo direitinho. Eu corto. Tá todo O mundo podcast vai ouvindo ficar um direitinho papo lindo. Show. Tá. Não, beleza. Eu ia trazer o assunto que isso que é legal. A gente se propôs a fazer isso aqui para se desafiar, né? E daí daqui a pouco a gente vai atrás de notícias, de artigos e tudo mais para produzir esse conteúdo para vocês. Mas a Helena largou um print no grupo e foi um negócio que, cara, a gente pode falar a tarde toda sobre esse print, que diz exatamente assim: você não sabe fazer nada até que comece a fazer. Né? Então, quantas vezes a gente já se deparou com essa situação de ter medo de fazer alguma coisa, de achar que não vai conseguir fazer, só que nunca tentou a parada? Né? É aquela história do elefante adulto que vivia no circo e era preso num graveto com uma corda. Né? Assim como tem na internet vários memes aí que falam sobre isso também. Muitas vezes tu é o teu próprio limitante. Exato. Na grande maioria das vezes. Exato. Ontem eu conversei com o Evandro, eu gravei um vídeo com ele, parênteses, que era para ser de 10 minutos, foi de 50. Mas ok, tá tudo certo. O Evandro Veiga, para quem não conhece, fotógrafo de retrato, meu amigo, @Evandro Veiga, tá? E ele falou que ele é um cara que estuda muito filosofia, né? Mas eu não sei os termos certos, mas ele teve uma hora que ele falou que a gente é o que a gente acha, o que a gente pensa, entendeu? A gente é o que a gente pensa. Então, no momento que a gente se limitar a fazer alguma coisa, ferrou, velho, ferrou, sabe? Sem ao menos tentar, entende? Sem ao menos tentar. Eu faço parte de uma mentoria que eu estou recebendo, que uma coisa que eles passam os métodos, eles falam, alguns métodos parecem mirabolantes, parecem impossíveis, mas quando eles falam isso, eles falam, vai lá e testa, depois tu me diz. Não contesta antes, faz. Eu sei que dá certo, tu obviamente não sabe, mas só vai saber depois que testar. Ah, mas eu não consigo, não sei o quê, porque é a minha cidade, porque o meu mercado, porque... vai lá e faz. Depois tu me conta. Entende? Eu lancei um audiobook também com essa mesma temática, né, para fotógrafos, um audiobook, enfim, falando para vender no mínimo 25% a mais nos livros de eventos. Tipo, parece aumente seu pênis ou
Emagreça 10 quilos em uma semana. Mas vai lá e tenta, velho. O Gil viu os números. Teve casos que eu vendi 158% a mais, velho, usando técnicas e métodos. Então, eu duvido que alguém testando e aplicando isso, né, começando a fazer isso, vai saber que consegue fazer também. Então, aprende a fazer depois de começar. E muitas vezes a gente tem essa limitação, fica pensando que não é capaz de fazer algumas coisas e não se dá conta que ao longo da nossa vida, em diversos momentos, a gente acabou fazendo isso. A gente acabou transpondo os limites que a gente achava que tinha, muitas vezes por necessidade, né? Alguma coisa aconteceu e aí tu teve que tomar uma atitude e fazer algo que tu comumente acharia que não era capaz. E a gente não se dá conta disso. A gente vai fazendo isso constantemente em várias situações da vida. Algumas são passos maiores, mas o exercício é o mesmo, né? O exercício de se desafiar, de fazer algo que tu não está familiarizado e muitas vezes te tornar muito bom numa coisa que tu achava que não era capaz nem de fazer. E isso a gente faz várias vezes ao longo da vida. A gente só não se dá conta. Muitas vezes a gente se depara com uma determinada situação e aí nessa situação a gente acha, puxa, mas eu não vou conseguir. Então, se tu parar muitas vezes e pensar num retrospecto de coisas que tu já passou na vida, que tu já fez, assim, tu pode encontrar vários momentos em que tu foi capaz de fazer coisas que tu achava que não. E quando é inconsciente, que tu tá fazendo pela primeira vez, tu vai sem medo. Agora, quando tu coloca na cabeça, eu tenho que fazer isso, vai ser a primeira vez, te dá aquele medo de rejeição, de dar errado, e daí é onde tu vai freando para iniciar um negócio novo. Exato. Vai lá. Quando eu acho que é uma coisa muito comum para várias pessoas que tornam a nossa profissão, mas isso serve para um monte de coisa, né? Um monte de profissões diferentes, mas falando para fotógrafos, muitos aí não nasceram com a aspiração de ser fotógrafo, né? Muita gente. Claro, tem muitos que têm história na família, enfim, mas muita gente começou na fotografia, começou a querer se profissionalizar na fotografia, muitas vezes sem ter isso pensado antes, né? E aí, quando começou a pensar naquilo como um negócio, como um modo de sobreviver, talvez a gente tenha passado pelo momento. Acho que muita gente que escuta a gente passou por esse momento de, mas eu não sei se vai. Rolar, eu digo por mim, porque eu não comecei a fotografar por um desejo. Eu sempre gostei de fotografia, de consumir, enfim, mas eu não comecei pelo desejo de, nossa, eu quero ser fotógrafo. Eu fui descobrindo isso acontecer. E isso talvez tenha me dado um pouco menos de medo, mas também teve um momento decisivo que eu tive que pensar assim, não, agora eu vou ter que fazer. Né? E se eu vou ter que fazer, ou vai o racha, eu vou ter que fazer bem o suficiente para que isso seja o meu meio de sustento. Também a galera que está na transição, né, de sair do emprego e se focar só na fotografia, sim, né? Isso. Acho que tem muitos que têm outros, né, empregos, trabalhos seculares, né, e já foi uma discussão esses dias em um outro grupo que a gente tem, né? Foi uma boa discussão. Foi uma boa discussão. Que gerou uma live. Eu acho que se tu for sem medo, né, tu vai ter muito mais êxito no que tu for fazer, né? Mas tem uma coisa muito importante, cara. O medo, ele existe. Aí é que tá. O medo, ele nos protege de muitas coisas, né? Por medo que a gente não sai andando no meio da rua igual um louco, por medo que a gente não sai pelado, não sai pelado, enfim, né? Por medo que a gente não que a gente sai com máscara, né? Nessa época. Ou não, né? Porque ou não. o Gil hoje ele não tava com medo de pegar o negócio hoje. Hoje eu saí com o Gil hoje de manhã, cedinho, e ele usou a máscara não com medo de não pegar o negócio. Ele saiu com a máscara com medo de não poder entrar no lugar e ele queria comprar o negócio. Mas isso, que fique bem claro, eu sou, de verdade, eu sou extremamente cuidadoso com isso, mas que fique bem claro que eu acompanho de perto o histórico de vocês, né?
E vocês, eu tenho certeza que se tivessem algum indício, não se atirariam, né? Tu não sugeriria que eu usasse uma máscara de outra pessoa, enfim, porque eu já estou familiarizado com vocês. É claro que se é alguém que eu não tô, assim, eu vou voltar em casa e vou pegar a minha máscara. Exatamente. Porque tu deu uma das reservas? Errado, A gente deve ter umas 20 máscaras reserva. Ah, não, mas se é reserva, se era reserva, ela não foi usada. Eu falei pra ele que tava lá. Que fique bem claro que eu usei uma reserva, não usei uma usada. Mas, voltando ali a relação do medo, assim, isso é um negócio que, cara, tipo, eu tenho medo de fazer, tu sempre vai ter medo. Na maioria das vezes tu vai ter medo, né? E tem uma história também que, enfim, quando eu trabalhava no estúdio aqui da minha cidade, no estúdio Paragem, um estúdio referência, que, pô, eu trabalhava no maior estúdio da região, tá ligado? Tinha um cargo teoricamente importante lá dentro, que eu era um cara que fazia bastante coisa e coisas importantes. Tinha meu salário, que não era muito, mas todo dia 5 pingava, entendeu? Só que a realidade estava falando para mim, sai, Pedro, tu tem que sair, cara. Tu tem que, tu tem que, né? Tu tem que dar um passo adiante, tu tem que fazer alguma coisa diferente. A realidade dizendo isso para mim, eu falando, mas, cara, se eu sair, velho, sabe? Parecia que eu tava andando de mãos dadas com alguém na calçada e chegou um momento que eu tinha que atravessar a rua sozinho. E eu tava absolutamente cagado. E, cara, foi um parto para mim, foi uma decisão bem difícil, que eu fiquei remoendo, que eu fiquei tentando, e enfim, eu tinha muito medo. Mas chegou um momento que estava tão insustentável a parada, tanto dentro da estrutura da empresa, tanto financeiramente, tanto artisticamente, toda essa luta estava tão desestruturado, estava tão saturado, que eu falei, mano, agora não tem mais jeito, eu vou ter que sair. Pum, sabe? Mesmo com medo, a situação me empurrou e eu saí. E quando eu saí, eu falei, tá, tipo, era só isso que eu tava com medo, sabe? Se eu soubesse que era só isso, eu tinha saído há muito mais tempo. E se eu tivesse saído há muito mais tempo, eu estaria num processo, o meu processo de empresa, Pedro Santos, sobrenome fotografia, muito mais adiantado, sabe? Então, enfim, parecia que ia ser um bicho de 7 cabeças e foi muito melhor, porque no primeiro mês, somando o que eu ganhei, no primeiro mês que eu saí, somando o que eu ganhei com a minha fotografia, mas, obviamente, o seguro-desemprego, que faz parte, estava ali, né, um benefício que eu tenho, eu já ganhei, e assim, nos meses sucessivamente, eu já ganhei mais do que eu ganhava ali mesmo. E era mais livre para fotografar o que eu queria, né? Era mais independente para fotografar do jeito que eu queria, tudo aquilo que eu almejava. E depois, quando acabou o seguro-desemprego, eu já estava ganhando mais, entendeu? Então, se esse era o medo, aí estava uma prova que não precisava ter medo, sabe? Tipo, passar da linha para ver, cara, nem era tudo isso, sabe? Então, às vezes, a gente fica se limitando e tu vai olhar, nem é tudo isso. Tu imagina agora quantas pessoas ficam presas durante anos nesse medo de ter que trocar a profissão, né? De sair do salário fixo, né? Ainda mais se tu for olhar pela ótica de um pai de família, né? Como é que um pai de família ele sustenta 2, 3 crianças, mais esposa, vai sair do emprego? Eu acho que deve ser mais apavorante ainda, né? Muito mais, muito mais. Eu não tenho como falar porque na época eu morava com meu pai. Foi mais fácil. Sem dúvida foi mais fácil. Mas era um medo que eu sentia. Né? Não. Para nós também foi fácil porque, na verdade, como a gente é sócio da imobiliária, a gente continuou sócio da imobiliária. Então, acho que como a gente já era autônomo, né? A gente já tinha, então a gente como a gente já estava acostumado a receber um mês, 3 meses não, sim. um mês sim, mais 3 não. Para nós já foi mais natural, né? Foi mais tranquilo. Né? A gente é muito acostumado a tô rico, tô pobre. Tô pobre. Não, e vocês, enfim, era imobiliária, né? Se tem um negócio que é sazonal, é imobiliária. Né? Porque, a galera acha que tu vende uma casa de 1 milhão por mês. Se tu vendesse uma casa de 1 milhão por mês, seria ótimo. Mas às vezes tu vende uma casa de 1 milhão na carreira. Na carreira, exato. Aí é que tá. Uma coisa que tu falou ali, que às vezes a gente se vê na obrigação de fazer algo. Ontem o Evandro falou uma coisa para perder esse medo, né, e dar o passo à frente. O Evandro falou uma coisa muito, muito legal ontem também, que só se aprende de 2 formas: pela dor e estudando. Né? Então,
a gente tem que... Eu acho interessante o cara evitar ao máximo ter que aprender pela dor, tá ligado? Não esperar as coisas acontecer pra tu, tipo, sabe, agora eu tenho que fazer porque o bicho tá pegando, porque o boleto tá atrasado, porque não sei o quê. E há de convir que estamos numa época onde muita gente está aprendendo pela dor. E todo mundo, cara. A grande maioria das pessoas. Seja por qualquer motivo, seja trabalho, seja grana, seja social, seja de relacionamento. Todas as profissões. Né? O negócio é universal. Foi um negócio que a gente falou nos episódios anteriores aí, tipo, cara, eu duvido que uma pessoa de sã consciência, porém não tão disciplinada, a partir de agora não vai lutar ao máximo para guardar dinheiro. Não que nem o meu avô, mas para guardar dinheiro. Né? Não, aqui hoje tem outras formas, né? Tem, né? Tem. Não precisa ser no colchão nem no forro da casa. Não precisa ser mais no colchão. Sabe? Então, não faz sentido, cara. Obviamente, agora a galera tá lutando para ter dinheiro, para pagar os boletos, né? Mas, por favor, velho, quando isso passar, sabe? Eu acho que é o mínimo que o cara pode ter, é ter os seus 6 meses ali de garantido, né? De garantido, sabe? De garantido. Tentar fazer o máximo, né? Acho que agora tu já tá começando a se policiar e a se programar e a economizar. Então, porque tu é obrigado, né, a fazer tudo isso. Tá sendo obrigado a fazer isso. Então, que isso vire costume, né? Depois, não seja obrigado a fazer isso, né? Tu comece a fazer isso porque tu viu que tu consegue fazer isso. Já viu que tu consegue. Não, eu consigo não comprar os 3 vezes sushi por mês. Eu consigo comprar uma vez só por mês. Exato. Eu consigo não fazer tal coisa tantas vezes, né? Então, para te poder ter essa grana reservada, né? Então, até eu acho que é uma forma boa da gente aprender sobre consumo sustentável, né? A gente comprar as coisas que a gente vai usar, que vai durar, né? Que a gente não precisa estar todo mês comprando utilidade. Sim. Uma coisa que eu posso dizer por nós aqui em casa é que a gente descobriu como a gente não precisa de um monte de coisas. Isso foi a coisa mais clara, dentre várias coisas, claro. Acho que a aprendizagem ela vem para todo mundo e tu vai absorver ela do jeito que for melhor para ti. Mas aqui em casa a gente descobriu como a gente usa mais do que precisa, em todos os aspectos. Consumo do básico, água, luz, como a gente tem coisa demais. A gente, nas primeiras semanas, a gente aproveitou assim que tinha um pouco mais de tempo livre em casa. Apesar de eu ter mantido a rotina de trabalho, no entremeio acaba sobrando mais tempo e a gente começou a organizar a casa, arrumar. Enfim, eu tive tempo até de reformar o escritório aqui. Então, a gente acabou mexendo muito em roupas. E aí, até essa semana, o Mauro viu toda a correria ali, né? A gente estava conversando semana passada sobre isso, que a gente acabou descobrindo quanta coisa a gente tinha que não precisava ter, que tinha a mais, muita coisa que nunca precisou, que a gente teve, principalmente roupa, que foi uma coisa que a gente mexeu ali, como a gente tinha demais para o que a gente precisa. Então a gente arrumou roupa para separar, tudo de acumulado que tinha, saiu ali roupa para doar. Olha, eu vou dizer para vocês, a gente tirou mais roupa para doar do que eu ainda tenho guardada no armário, saca? Sobrou roupa para vender. Então, sabe, para quê? Para que tanto consumo? E eu não estou falando de virar aí tem uma linha minimalista, né, de vida aí. Não pretendo eu virar um Zuckerberg de ter, né, 10 camisas iguais, enfim, não pensando em uma vida minimalista, sabe? Eu tenho várias coisas do que eu gosto, várias coisas que eu consumi, que eu compro, mas eu percebi como tinha muito mais coisas que não precisava ter, e isso eu tenho certeza que é uma coisa bem comum para as pessoas, né? Perceber que como tem coisa que tu não precisa consumir tanto. E isso se reflete financeiramente.
se reflete até na maneira com que tu administra a empresa. Porque muitas vezes tu pode estar investindo numa coisa dentro da empresa que, tipo, tu vai perceber, se tu fizer um apanhado bem minucioso, vai perceber que tu nem precisa investir naquilo ali na tua empresa, sabe? Tem coisas mais importantes e que vão te render muito mais. Então, vale a reflexão de avaliar no teu entorno, no teu dia a dia, tua empresa, e em casa também, avaliar o que eu tenho, se eu preciso de tudo isso que eu tenho, e isso vai te ajudar a gerar uma economia que vai te deixar mais perto disso que a gente está falando, de, de aprender com o caos que a gente está vivendo, a economizar. E eu não estou falando de se privar, eu estou falando de otimizar, né? Otimizar os teus gastos. Vai continuar tendo o luxo de tomar, pra gente que tem esse gosto em comum aí, maldito, de sentar no nosso inverninho frio aqui, tomar um vinhote, Olhando Irmãos à Obras e balançando a chinela, assim. balançando a chinelinha. Não, Irmãos né? Obras não, né? Fala a verdade. Cake Boss, né? Eu odeio o Cake Boss, eu odeio o Cake Boss. Eu odeio o Cake Boss. Mas que seja... O cara tem a... Não, peraí. O cara tem a voz do Goku, velho. Não dá pra levar a sério alguém que tem a voz do Goku. Fala sério, cara. É a decadência do dublador, é ir do Goku ao Cake Boss. Não, por favor. Mas é isso, cara. Sabe, não tu te privar de ter as coisas, mas otimizar. Poxa, eu quero o meu vinho. É entender quanto de vinho tu consome. Não que tu vá determinar, mas quanto tu precisa. Quanto tu precisa para ficar legal. E aí tu vai economizar em outras coisas. E isso vai te ajudar a criar uma economia para que tu tenha a tua reserva de caixa, né? Para que tu tenha a tua reserva financeira mesmo. É isso que a gente fala de tu ter um dinheiro para as despesas básicas durante aí 6 meses. Sim. Se tu for muito galanto, eu acho o ideal é um ano. Eu acho que o ápice é um ano. O ápice é um ano, cara. Eu tava falando com um amigo meu. Ali no tempo, né? Tá, beleza. Eu tava falando. Se cortar aqui, eu refaço uma, sigo gravando, depois corto lá e a gente entra de novo, segue o baile. Tudo editável agora. Com o tempo a gente vai editar cada vez menos. Só para ficar claro pro pessoal da live que a gente grava, então pode ter corte e tal, mas a live segue aí, tá? Tá. E vai... Pode ser que caia e depois volte. A live vai seguir. Eu tava falando com um amigo sobre isso. Ele falou, eu falando, né? A gente tem que ter uma reserva e tal, para não sei o quê. Ele falou, mas é difícil, cara, porque a gente quer comprar as coisas e tal, e não sei o quê e tudo mais. Daí eu analisando comigo, a gente faz as nossas escolhas de acordo com a busca da felicidade, né? A gente vive em busca de felicidade, é isso. A gente é movido a busca. Ideal, né? A gente é movido em busca de felicidade. A gente faz as coisas porque as coisas nos tornam felizes. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente não quer porque vai nos trazer um retorno, uma troca para algo que nos torne feliz. Só que aí é que tá. Onde é que tá o equilíbrio nisso? Tu é feliz. Eu preferia, pensando agora, tá? Eu, como não tenho uma reserva grande, pensando agora. Peraí. Acho que a ideia é que pensando agora, tá? Pensando agora, assim, eu fui muito feliz consumindo o que eu consumo, mas eu trocaria um pouco daquela felicidade de antes por estar tranquilo agora. Por estar tranquilo pelos próximos 12 meses, sabe? Então, daqui a pouco a gente consome em nome de uma felicidade, de umas coisas e tal, de um momento, mas não pensa lá na frente, sabe? Porque antes a gente trocava essa ideia e falava, mas vá que tu fique doente, vá que tu sofra um acidente, e tu fala, isso não vai acontecer. Agora tu imagina se alguém há 2 anos atrás, há 6 meses atrás fala, guarda dinheiro, vá que acontece uma pandemia mundial com uma crise sem precedentes. O cara ia te olhar e falar, tá louco, velho. Vai cagar, vou guardar dinheiro, se fuder. Maluco. Entendeu? Muitos têm se falado dessa questão de como vai ser, como a gente vai voltar, e como vai ser a economia e tudo mais, esse pavor e o auxílio emergencial da galera.
Cara, a gente fala bastante essa questão de que tem que ter uma mudança de consciência a partir do momento que aconteceu uma coisa inusitada, né? Então, se tu não sair, a gente sempre fala isso, a gente fala entre a gente brincando, e se tu sair dessa crise sem ter aprendido alguma coisa nova, tá perdendo tempo, tá perdendo Exato. 2 vezes. Então, e essa coisa nova que a gente diz, não necessariamente tem que ser uma coisa... é como a gente falou, a gente né, tenho tentado estudar o inglês, que é uma coisa que eu já tinha parado há um tempo, eu tenho lido mais, tenho feito cursos de outras coisas que eu tinha interesse, que eu tive mais tempo e tal. Mas quando a gente fala de aprender uma coisa nova, não é só isso, assim, de tu fazer uma aula de um negócio, não sei o quê. É tu, talvez, aprender a ver diferente, uma coisa que tu já tem concreto na tua vida antes. Como, por Hábitos exemplo, novos isso. também, né? Hábitos novos. Ou melhor, adaptações de hábitos, né? Melhorias de hábitos. Tu pode ter o hábito de guardar dinheiro, mas daqui a pouco tu precisa otimizar isso. Então, é um jeito novo de fazer a mesma coisa que tu já fazia. Enfim, o importante... Caímos rapidamente, mas... O importante... O importante... Continua a tua tese, que o importante é... O importante é a gente não deixar de fazer... não ter medo de fazer as coisas, sabe? Mesmo que elas vão mudar, entende? Que elas estejam diferentes. Linka naquele negócio lá, a gente volta falando do lance do medo, né? Isso, Tu não sabe? ter Não ter medo de mas eu não sei desistir. guardar dinheiro porque eu tenho hábitos. Começa? Mas sabe que guardar dinheiro tem algo muito importante, cara, que é difícil alguém conseguir guardar dinheiro por guardar. Sim. Entendeu? Tem que ter um objetivo, né? Tem que ter um propósito, velho. Tem que ter um propósito, sabe? Tu não pode, eu quero guardar dinheiro. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir, porque qualquer outra coisa que vier na frente vai transpor aquele propósito, vai superar aquele propósito, que é só guardar dinheiro. Então tu tem que ter um propósito de verdade. Eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, sabe? Eu quero ter tranquilidade. Esse é um pouco mais difícil porque ele não é material, né? Eu quero ter tranquilidade. O meu propósito hoje é ter tranquilidade, porque uma coisa que mais me tira o sono é quando tem um mês que eu não vendo tanto. Isso é o que mais me deixa tenso. Então, eu preciso guardar dinheiro para ter tranquilidade, para saber que não, peraí, cara, eu posso não vender agora, mas eu vou ter sanidade para pensar como que eu vou fazer isso acontecer. E a pior coisa que tem é o cara não ter sanidade. Até porque se tu ficar preocupado que tu não conseguiu vender, tu não vai nem conseguir vender melhor, porque tu tá com aquele negócio que tu, eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Sim. Tipo, tu tá, nossa, eu sou obrigado a vender, né? Tipo, vou fazer qualquer coisa para vender, tipo, vou, né? Eu acho É muito pior aprender na dor do que estudando. Voltando àquele lance que o Orlando falou. O importante é a gente não deixar de se arriscar, porque a gente, durante esse período aí de quarentena, a gente tem já há algum tempo feito as nossas lives e a gente constantemente, eu reparei num padrão, mas saibam, sem querer, a gente só fala disso, porque é um assunto recorrente mesmo na vida da galera. Não tem como não ser, né? Não tem como não ser, mas a gente vem falando constantemente nessa questão de tu se reinventar, né? Procurar fazer coisas novas para se manter de pé, se manter fazendo o teu negócio, movimentar, acontecer em preparação para pós-crise, né? E isso inclui não ter medo de fazer coisas novas, porque essa transformação, essa adaptação para o momento, ela requer sim movimentos novos, né? Requer que a gente faça coisas que a gente nunca fez e que talvez a gente nunca esteve confortável para pensar em fazer essas coisas. E aí não pode ter medo. Que faria até infantil, né? Que é uma coisa que a gente Sim. não faz, né? Que normalmente a gente passa para algum colega nisso, especialista nisso, né? Se tu sempre teve, se tu tem alguma coisa que tu vê no teu negócio que dá retorno, só que tu nunca teve vontade de fazer ou tu não acha que não era necessário ou que não fazia parte do teu estilo, agora é hora de fazer. Né? Parceria,
mudar de ramo não, pegar um outro segmento, sei lá. Sim, né? dentro do teu ramo, dentro da trabalhar com fotografia, outras trabalhar com coisas, outras né? coisas. Né? Exato. E A gente está pra quase se encaminhando para o final aqui, a gente já tem de 43 minutos de 40, live. 40 minutos de gravação de áudio aqui. A gente ia falar sobre a série, aquela que eu tô vendo, é até bom a gente falar semana que vem, que vai dar tempo de ver mais alguns episódios, que ela é lançada semana passada, mas ela é lançada semanalmente, né? Mas que entra num assunto muito interessante, cara. É a série The Last Dance, que é sobre, eu vou falar rapidamente para a gente não matar esse assunto, que é sobre o último título do Chicago Bulls na década de 90. E fala muito da luta deles de já ter ganho 5 títulos quase que consecutivos e com toda a desconfiança ter que ganhar o sexto, sabe? Ter dado o ultimato para eles falar, então tá, vocês querem ficar, mas é a última de vocês, porque vocês já estão em fim de carreira. E eles pegar e sentar assim e falar, não, a gente tá em fim de carreira, é o caralho, agora a gente vai ganhar essa porra. E ganharam, obviamente, a série tá na Netflix, é um episódio por semana, é muito, muito, muito legal, é uma das coisas de esportes mais legais que eu já vi, que tem pouca coisa de esporte, né, relacionado à série, assim, é pouquíssima coisa. Acho que muito, tipo, menos pra nós aqui tem muita coisa que eu vejo ali muito de futebol, né? Eu É vi pouca coisa um muito relacionado legal, eu a vi um outros muito legal esportes. do Manchester City, na Amazon Prime, que é bem legal também, que aquilo ali o cara vê um gênio do segmento dele, que é o treinador de futebol, trabalhando, né? Um cara que respira, vive futebol 24 horas por dia. Eu já li um dos livros dele, que é o Guardiola, e a série é muito massa, que mostra as entranhas. Então, fica a dica para quem está nos ouvindo, nos olhando aí. Essa série a série da Amazon Prime sobre o Manchester City, que eu já vou ver o nome aqui, e essa série da Netflix, que é o The Last Dance, que fala Eu sobre achei esse... quando tu botou ali The Last Dance, eu achei que era alguma coisa de dança, daí depois eu fui ver que não. É que tradução pro português é o último lance, né? É o último lance. Que ficou uma bosta, porque o The Last Dance, a gente pode até falar semana que vem, o The Last Dance tem todo um significado dentro da série. Pra quem olha a série. Tem uma partezinha que eles falam ali que o cara fala, cara, que coisa linda, velho. Sabe? As nuances de todo o processo do esporte. Esse do Amazon Prime é o All or Nothing, que é tudo ou nada, né? Como é que É do é? Manchester City. All or Nothing, Or nothing. que é tudo ou nada. O inglês fluente, né, cara? É Quantas aulas já a... fez? Não, isso aqui é sotaque do Kansas, velho. Ah, tá. Não é do Texas, não? Do Kansas. Então, é muito massa que mostra a temporada dos 100 pontos lá, né? Que eles ganharam, enfim, que eles ganharam a Premier League. Daí mostra também a queda deles na Champions League. Para quem gosta de futebol, é louco futebol que nem eu, vale a pena. Vale a pena. Mas isso a gente pode jogar para o episódio que vem, a gente pode falar sobre isso. Vamos falar na semana que vem, já fica a dica aí. A gente não pré-determina assuntos, tá? Que fique bem claro que a gente, como nós somos amigos e as coisas acontecem organicamente, a gente não quer estragar isso. Então a gente passa a semana trocando ideias ali e vai juntando algumas dicas. Quando surge algum assunto interessante, a gente vai anotando lá em comum. E aí esses assuntos acabam virando pauta, como por exemplo o print que a Helena mandou essa semana lá no nosso grupo e acabou virando a pauta de hoje. Então, assim, não esperem que seja pré-determinado, que semana que vem a gente vai falar sobre Pode ser que aconteçam coisas pode mais ser que importantes aconteça, nesse meio não. tempo. Mas é isso aí. The Last Dance é bem interessante. É uma pauta que a gente já anotou ali, vai acontecer. Tem uma outra série também que eu quero ver, cara, que eu olhei o trailer e cheguei a me arrepiar, velho, que é o Match Day, do Barcelona, no Netflix. Puta merda, velho, que bagulho foda. É muito massa. Tu viu o trailer? Eu vi o trailer. Caralho, velho, tá louco. Que trailer é esse? É animal. Bom, Muito gurizada. bem. Então, voltando lá no... Podemos voltar lá no Você Não Sabe Fazer Nada até que comece a fazer? E dar o maior exemplo de todos, que é o que a gente está vivendo agora. Aliás, tem vou voltar para a diquinha de livro lá, que isso aí eu já ouvi também, algo bem parecido naquele Roube como um Artista.
Não, é o Mostre Seu Trabalho. É o outro, é o Fala- segundo volume. É o segundo volume, o amarelinho lá, o Mostre Seu Trabalho, que fala sobre tu fazer alguma coisa. Quando tu quer fazer algo, determinou então, vou assumir a bronca de fazer essa Esta porra porra. que eu não sei fazer. Não tenha medo de fazer porque tu ainda não fez. Faça até faça como se tu fosse profissional naquilo, até que tu seja. É essa ideia que o livro dá também sobre isso, sobre não ter medo de agir e agir fora da zona de conforto, porque muitas vezes tu só vai te tornar muito bom naquilo fazendo. Então faça, né? Não tenha medo de fazer. E aí é isso, nessa vibe de não ter medo de fazer coisas que nunca fizemos. Que? Viramos uma bagaça muito louca. Muito louco. Toca aí, filho. O live de foto. Agora é Podcast. Quatro amigos fotógrafos. Abre o microfone. Tá aí o microfone, desrosqueei ali, ó. Começa a falar. Falar o quê? Falar o quê? Falar o quê? O quê? Depois usa esses vários falar o quê aí de novo. O que der na telha. Que telha? Assuntos relevantes. Ou não. Assuntos sobre fotografia. Ou não. Bate-papo. Por discussões. E muitas risadas. Risada. Toda quinta-feira. Não, a gravação rola Toda quinta-feira a gravação é ao vivo. no Instagram. No Instagram. No Instagram. E toda sexta-feira um novo episódio no Spotify. E toda sexta-feira um novo episódio no Spotify. Tudo quietinho, observando. Observando. A obra-prima. Vocês vão chorar. Cara, seguinte, então, esse é o exemplo, né? Tipo, eu pelo menos, falando por mim, tá? Eu sempre tive vontade de fazer um podcast porque eu sempre ouvi podcast. Então, porra, cara, eu quero fazer essa parada também, mas eu nunca consegui fazer por fazer, sabe? Por fazer, assim, sair fazendo. Até que no momento que deu essa liga e, cara, nós falamos, porra, vamos fazer, né? Então, é algo que, enfim, eu acho que vai ser bem divertido essa experiência a partir de agora. Eu lembro desse desejo aí de faz tempo já do Pedro, porque, né, como vocês bem sabem, a gente trabalha junto em alguns eventos. E há muito tempo ele fala sobre isso, né? Mas a gente sempre discutiu que, puxa vida, né, cara? Eu particularmente, eu também sou um assíduo consumidor de podcasts. Inclusive, a gente tem vários podcasts em comum, né? Mas a gente, como consumidor, a gente sempre pensou, puxa, mas tem que ter um conteúdo legal, né? Não é simplesmente botar ali só porque é o novo rádio. Acho que tinha que ter uma coisa legal, e a gente sempre ficou discutindo isso, mas puxa, mas nunca teve uma coisa legal. E aí, de repente, a gente percebeu que a gente está um tempão fazendo um conteúdo com a gente, entre nós aqui, e super divertido e tal. E isso naturalmente virou um conteúdo interessante para um podcast. E aí a gente agora vai fazer, né? Vai fazer esse negócio. Não é para ser um podcast de conteúdo educativo, não é para falar de coisas sérias. A ideia é essa, abrir o microfone e vocês nos ouvir aí enquanto editam suas fotos, enquanto fazem a faxina da casa, enquanto lava a louça, enquanto arruma o carro, né? Dá umas risadas. Então, é isso aí. Eventualmente, como a gente disse, a gente procura ter alguma coisa interessante também, até porque no nosso dia a dia, a gente vai consumindo coisas interessantes, a gente gosta de trazer aqui, compartilhar com vocês. E eu acho que a gente vai conseguir compilar várias informações legais que cada um, por mais que a gente tenha vários interesses em comum, a gente eventualmente tem interesses distintos, e isso pode convergir num mesmo produto, num mesmo conteúdo. E aí a gente está super orgulhoso aí, a gente estava bem ansioso para fazer isso acontecer. Para quem assiste na live, o podcast
Tá sendo lançado hoje, mas já existe, tá? Já tem alguns episódios lá. A No gente Spotify. vai Pesquisa no Spotify, live de foto. Live de foto no Spotify, pode pesquisar lá, já tem alguns episódios. Esse, inclusive, vai para lá amanhã. E a gente tá super orgulhoso, né? A gente tava ansioso para isso acontecer e tava bem orgulhoso. A gente faz tudo em conjunto, né? A gente faz a nossa gravação aqui, grava agora para o Spotify, fizemos a gravação do nosso teaserzinho aí, o Mauro fez a edição, a gente cada um deu os seus pitaquinhos ali para concluir o vídeo, fazer ele como o dedo de cada um. E isso acho que dá mais orgulho para a gente fazer uma coisa em comum, né? Acho que ficou bem legal. Perfeito. Resumindo, o podcast é bem show. É uma bagunça organizada. Isso. Pode parecer bagunçado, é bagunçado, mas há uma organização. O mínimo de planejamento. Há um planejamentozinho acontecendo aí. Exato. Galera, acho que é... Fala, mal. A live é toda quinta-feira, só não tem horário. Por enquanto, que fique bem claro que a live, por enquanto, está na quinta-feira e, por enquanto, a gente faz nesse horário da manhã em função da pandemia mesmo, né? Então, a gente encontrou um horário melhor, mas a gente vai se adaptando conforme a necessidade e, por enquanto, segue nesse horário. Aí, cada vez a gente vai mudar. Se precisar mudar de horário, a gente vai sempre avisar antes, a live hoje vai ser tal horário, enfim. Por enquanto, a gente vai deixando flutuante mesmo, porque a gente está num momento de adaptação rápida e a gente está se adaptando rapidamente à situação. E o podcast no Spotify toda sexta-feira, sem falta, regra, seja lá o que aconteça, com chuva ou com sol. Feito, gurizada? Posso encerrar? Por favor. Então esse foi o episódio 7 do Live de Foto. Falamos bastante, falamos gostoso, falamos elegante. Valeu, Gil, até mais. Falou. Valeu, boa tarde pra galera aí, pra quem assistir na tarde, bom dia pra quem ouvir no dia, Enfim, divirta-se. Falou, Helena, falou, Mauro. Falou, beijo. Falou, fui. Já? Tchau. 20 para meio-dia, filho. Tá, parando o recorde tá aqui. na hora do almoço. Tá, parando aqui.